Hoje o Novo Notícias recebe Rodrigo Silva, pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai conversar sobre a situação das UTIs, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. Eu gostaria de começar perguntando quais são as chances de um paciente entubado vir a óbito quanto o paciente da Covid-19. Bom, hoje a gente já conhece, já sabe, no geral, o paciente entubado a gente classifica de duas formas, né? O que chegou entubado ao hospital e o que é entubado durante a internação dele, né? Durante o procedimento lá dentro já do hospital, ou seja, por pior, ou enfim. O paciente que ele chega entubado, ele infelizmente tem a maior chance, maior risco de óbito, né? Na verdade, quase 90% dos pacientes que já chegam entubados ao hospital, infelizmente, vêm a óbito, né? Isso olhando para os dados aqui do Rio Grande do Norte. Já o paciente que está dentro da UTI e porventura sofreu algum tipo de piora e foi entubado, aí esse paciente ele já tem uma perspectiva melhor. O risco dele vir a óbito é bem menor do que o do outro paciente que já chegou entubado e gira ali em torno de 60%, 66%, aproximadamente 2/3 das pessoas vêm a óbito. Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem hoje no Rio Grande do Norte, que segue a tendência do próprio país também. Hoje, quais são os hospitais com maior índice de mortes no Rio Grande do Norte? E qual o índice, assim, digamos, entre aspas, aceitável? Bom, essa informação a gente não tem, necessariamente, porque a gente não faz o apanhado letalidade hospitalar, por exemplo. Né? Isso, na verdade, foi até um dos indicadores que a gente levantou e questionou junto com a CESAP, mas é um dos indicadores que não evoluiu, visto que uma situação muito delicada, na verdade, e a própria doença, na época, era um tanto desconhecida. Se a gente levantasse a letalidade, um indicador de letalidade hospitalar, a gente poderia, na verdade, acabar prejudicando determinado prestador de serviço, pelo fato de que ele, por exemplo, recebe muito mais pacientes já em estado grave, o que é, no geral, o cenário do Covid. Então, esse é um indicador que a gente não tem para você utilizar e trabalhar, mas nesse momento ele não existe esse indicador preparado. Tá? O ideal, na verdade, é que a gente não tivesse óbito nenhum na UTI. Né? O ideal é que a gente conseguisse, na verdade, estabilizar o paciente e, então, retornar ele para um estado ótimo. Seria ele sair da UTI, receber alta da UTI, ficar mais alguns dias na enfermaria antes de receber alta hospitalar. Esse, na verdade, seria o ideal. Mas hoje a gente tem uma taxa de letalidade muito alta das pessoas que são internadas, no geral, observando geral, não por prestador especificamente. A gente tem uma taxa de letalidade muito alta e que, infelizmente, na área tem aumentado. A gente percebeu que desde o início de março, desde o pós-carnaval, hoje, o principal motivo de alta nas UTIs é o óbito. Não é necessariamente a alta por melhora clínica. É alta porque o paciente, infelizmente, veio ao óbito. E, infelizmente, isso acaba aumentando a letalidade. A Fiocruz divulgou um relatório dizendo que, em fevereiro, o índice de mortes por pacientes com Covid-19 internados em UTIs no Brasil foi de 87,9%, certo? E as regiões mais atingidas foram o Norte e o Nordeste. Por que isso acontece? Bom, historicamente, né, aí a gente tem que partir para outra parte da análise. Né? Historicamente, a gente tem o Norte e o Nordeste muito prejudicado em relação à infraestrutura, a quantidade e qualidade dos hospitais em relação a leito, em relação, por exemplo, ao fornecimento de oxigênio, que foi um dos grandes problemas no início do ano agora no Brasil, principalmente na região norte, né? E também são as duas regiões mais prejudicadas quando a gente fala, por exemplo, de relação profissional de saúde, especialista de saúde, população, né? Quando a gente olha ali, por exemplo, o número de fisioterapeutas, cara, quantos fisioterapeutas a gente tem para cada 100 mil habitantes?
ou quantos cardiologistas para cada 100 mil habitantes, ou quanto intensivista para cada 100 mil habitantes. O Norte e Nordeste, infelizmente, eles são os últimos do ranking. A gente acaba tendo esse prejuízo, porque apesar da gente formar muito profissional de saúde, a maioria desses profissionais de saúde, eles tendem a migrar para o centro-oeste e para a região sul do país para fazer a especialização, e aí eles acabam ficando por lá. No geral, a gente tem esse cenário no Brasil já de forma histórica. Somado ao que eu falei agora, da questão de infraestrutura, a gente tem uma concentração muito alta de unidades hospitalares de grande capacidade, de grande de uso de grandes tecnologias, muito concentrada ali no eixo Rio-São Paulo, principalmente ali na região centro, na região sudeste, e a gente acaba não tendo esse mesmo tipo de investimento na região norte e nordeste. Então, no meu ponto de vista, na verdade, com todo esse histórico que a gente trabalha e que a gente conhece, eu coloco esse como os principais motivos para a gente, infelizmente, ter esse patamar aqui nas regiões norte e nordeste. Indo de encontro a esses dados também, nós temos os números sobre o tempo de permanência dos internados nas UTIs de hospitais públicos que foram divulgados pelo Registro Nacional de Terapia Intensiva. Enquanto no Brasil uma pessoa com Covid-19 passa, em média, 13 dias internada, no Rio Grande do Norte, um paciente com o mesmo diagnóstico fica cerca de 6 dias. Por que essa diferença? Bom, eu não sei de onde saiu esse número, tá? Mas quando a gente olha aqui para o Rio Grande do Norte, na verdade, o que a gente tem entre o momento da internação e a alta do paciente, olhando aqui para os dados atualizados com um boletim de ontem, a gente tem em média 19 dias, perdão, 8 dias, 8,6 dias para os pacientes que foram internados e receberam alta e 19 dias para os pacientes que foram internados e infelizmente vieram a óbito. O número que você me deu foi de 7. Foram Eu não, 13 dias, foram 13 13 dias dias no nacional. panorama nacional, que foram dados divulgados pelo Registro Nacional de Terapia Intensiva. Esse Certo. número de 6 dias, que é do Rio Grande do Norte, na verdade é do Hospital Gisela Trigueiro. Ah, tá. Não, então, no caso, a observação foi para um hospital específico. Isso, foi Não, para um hospital específico. observando para o estado, a gente tem 8,6 dias. É a média que as pessoas estão ficando internadas. E, na verdade, esse número caiu bastante, né, galera? No início da pandemia, até mais ou menos agosto, setembro, essa média de internação aqui no estado, ele girava de 12 a 14 dias. Oscilava muito, mas era normalmente nessa faixa, entre 12 e 14 dias, bem parecido com o nacional. Mas hoje esse número caiu. E aí a tua pergunta, né? Voltando ao ponto da tua pergunta, por que esse número é menor aqui no estado? O principal ponto que a gente atribui é, na verdade, relacionado à melhoria da capacidade do profissional, da equipe de saúde, do profissional de saúde. Então, hoje, diferente de 12 meses atrás, a gente sabe lidar melhor com o paciente, a gente sabe quais medicamentos vão fazer mais efeitos naquele momento que eu recebo o paciente desestabilizado, eu preciso estabilizar ele antes de colocar numa ambulância, por exemplo, ou antes de internar, de intubar ele na UTI. Então, hoje eu tenho um protocolo de execução de atendimento clínico muito mais bem formulado do que há um ano atrás, o que ajuda muito nesse tempo de resposta e, consequentemente, reduz aí o tempo que o paciente ele precisa ficar internado. Né? E aí a gente consegue reduzir esses números. Outro fator também importante é que a gente diminuiu muito a faixa etária dos internados. A gente tinha no início ali, por um momento, no início da pandemia, a gente tinha muito mais idosos, muito mais pessoas com mais de 60 anos, muito mais pessoas com muito mais comorbidades que agravavam o seu quadro clínico. E hoje a gente tem muito mais pessoas ali na casa dos 30, 40 anos que estão sendo internadas e pessoas que, vamos dizer, entre aspas aqui, saudáveis. São pessoas que não apresentam comorbidades sérias que auxiliem no agravamento do caso. Então, esses fatores também ajudam a reduzir o tempo de internação dessas pessoas. Eu acho que esse último ponto, como eu falei, a gente teve uma redução das faixas etárias, principalmente nas UTIs, e também na relação dos óbitos. Hoje a gente está tendo muito mais óbito referente a essas pessoas que estão ali na faixa dos 30 e 40 anos, do que a gente tinha, por exemplo, até o final do ano passado, que era
majoritariamente pessoas mais idosas. E quando a gente fala de internação, a gente consegue ver claramente, deixa eu até pegar o dado aqui atualizado, pronto, a gente teve uma virada na questão das internações a partir do início de março. Então, no início de março, no início do ano, a gente começou a reduzir a internação de idosos e aumentar a de não idosos, e no início de março a gente meio que equilibrou esse número. Então, hoje a gente está internando muito mais jovens do que a gente internava antes, e a gente está ali naquele patamar de virada, o que também coincide com a vacinação. A gente começou a ter agora esse mês a população que adquiriu a imunidade a partir da vacinação, que foi justamente as pessoas que foram vacinadas na primeira fase, os idosos principalmente. Então, essa é uma tendência que vai seguir, e aí talvez até o tempo de internação caia mais um pouquinho, na média de 1 ou 2 dias, porque a gente vai estar, consequentemente, internando pessoas mais jovens que, em tese, têm mais, digamos, são mais saudáveis, entre aspas. Eu agradeço a sua participação, tirar Obrigado, nossas dúvidas aqui, esclarecer esses pontos acerca das UTIs no Rio Grande do Norte. obrigado a vocês pelo espaço, e sempre que precisarem pode chamar a gente está aqui sempre disponível.